Obrigado, pastor. Agradeço pelo amável convite mais uma vez. É bom estar aqui com vocês. Agradeço ao pastor e a todo o conselho pela oportunidade. É bom rever alguns amigos e também fazer novos amigos é sempre bom também. Trago um abraço da Igreja Irmã, Igreja Presbiteriana Semear, que fica lá na Asa Norte. Nós somos filhos da mesma mãe, né? Filhos da Igreja Presbiteriana de Brasília. Somos igrejas irmãs. E vocês, irmã mais novinha, né? A gente era irmã mais novinha por um tempo. A gente era a filha mais nova. Agora temos uma caçulinha, que são vocês. Deus abençoe o trabalho aqui no Paranoá. Temos ouvido ótimas coisas sobre como a igreja vai avançando e peço a Deus que continue fazendo frutificar o trabalho aqui entre os irmãos. Nós estamos lidando com um tema muito importante nessa conferência, que é o assunto da família, um assunto sempre relevante, um assunto que a Bíblia fala muito sobre ele. E a minha tarefa hoje é falar para vocês um pouquinho sobre a família no século XXI. E eu escolhi falar de um aspecto específico, é um tema bem amplo, né? Mas eu quero falar com vocês sobre como as histórias da Bíblia devem abençoar e fortalecer a sua família contra as histórias que esse mundo conta. Como assim? Espero que fique mais claro quando a gente avançar daqui a pouquinho. Mas eu não estou falando aqui, sei lá, das histórias do filme ou da novela. Estou falando de algo mais profundo. Esse mundo tenta nos contar acerca de como é que a vida funciona. E a Bíblia conta uma outra história sobre como que a vida funciona. E a gente precisa o tempo todo estar tratando nas nossas casas, nos nossos corações, para entendermos de fato como a vida anda e o que Deus espera de nós. Eu peço para você abrir em Deuteronômio 6, a gente não é uma exposição de Deuteronômio 6, eu vou fazer 2 leituras bíblicas e considerar rapidamente algumas questões, e a gente vai tentar entender por que histórias são tão importantes para o coração do ser humano. Por que o ser humano precisa de histórias, tá bom? Então peço que você abra em Deuteronômio 6, eu vou ler alguns versículos, eu não vou ler o capítulo todo, tem muita coisa interessante aí. Mas eu quero ler a partir do verso 20. Quando teu filho no futuro te perguntar dizendo, que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito. Porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou, para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar. Senhor, ao considerarmos o poder das histórias que o Senhor nos conta, nós pedimos que o Senhor nos direcione nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Deuteronômio 6 é um capítulo muito famoso da Bíblia, porque ele fala de algo que vocês, crianças, gostam muito. Histórias. Não somente das histórias, também fala das regras. Essa parte as crianças não gostam tanto, né? Os adultos até que gostam mais das regras da casa, de como as coisas têm que ser e tudo mais. Mas a gente gosta, crianças, das regras da casa. Das regras de outros lugares a gente já não gosta tanto assim. As regras do trabalho, as regras da empresa, as regras aqui e acolá, a gente fica assim, pra que isso? E Deuteronômio 6 é Deus falando para o povo de Israel o seguinte, quando vocês estiverem lá em Israel, isso aqui é antes deles entrarem na Terra Prometida, quando vocês estiverem na Terra Prometida, não se esqueçam das leis que eu estou dando para vocês. Agora vocês estão lembrando, eu acabei de ensinar, Deus está falando, mas quando vocês estiverem lá, falem para as crianças o tempo todo do que Deus espera deles. Quando chegar em casa, quando sair de casa, quando estiver indo para o cinema, quando estiver indo para o shopping, quando estiver indo para a escola, voltando da escola, na hora de acordar, na hora de dormir, na hora de lanchar, na hora de almoçar, conversem sobre a palavra de Deus o tempo todo. E aí a Bíblia fala algo muito interessante, as crianças vão querer saber, mas por quê? Por que a gente precisa obedecer essas regras? Por que Deus mandou esse monte de coisa, esse monte de mandamento? Por quê? E quando as crianças perguntassem, para que serve? O que significam esse monte de lei que Deus deu? Sabe o que você faz? Conta uma história. Não é engraçado isso? Que quando as crianças perguntarem para a gente, por que tem que fazer isso, mãe? Por que tem que fazer aquilo? Por que tem que se comportar desse jeito? Por que Deus espera essas coisas de nós? A resposta é uma história. Qual que era a história que eles tinham que contar? Vocês viram aqui no texto. Qual que era a história? A história do Êxodo, a história do no Egito escravo fui,
Sim, sim, assim, no Egito escravo fui, do vil faraó, triste, bem triste estava, meu coração chorava, liberta-me, Senhor. Tem uma musiquinha que vocês crianças conhecem, imagino, que fala disso. Então olha que legal, a razão pela qual nós devemos obedecer a Deus é porque Deus foi o nosso Salvador, o nosso libertador. E as crianças precisavam conhecer essa história. 20 anos depois de terem saído do Egito, lembra da história? O povo de Deus era escravo lá no Egito, Faraó era um líder perverso, uma espécie de rei, eles maltratavam o povo do Senhor, o Senhor Deus escolheu um homem chamado Moisés e falou para ele, Moisés, vá lá e fala com Faraó para deixar o meu povo sair. Faraó deixou? Não, Faraó se endureceu e não deixou ir, diz a musiquinha. O que Deus fez então? Deus enviou 10 pragas sobre o Egito, você lembra delas? Crianças, pede para os seus pais lerem depois as pragas do Egito, vocês vão ficar besta com a coisa que aconteceu lá. Teve um dia que Deus mandou um monte de sapo invadir todo lugar. Abria a panela, tinha sapo. Abria o forno, tinha sapo. Teve um dia que Deus mandou uma chuva, uma nuvem de gafanhotos que comeu todas as plantas da cidade, do país todo. Teve um dia que Deus fez o rio da região, o rio Nilo, um rio importante, virar sangue. E Deus foi fazendo essas coisas, um monte de sinais e pragas, como a Bíblia chama, para que Faraó deixasse ir. E Faraó não deixava ir. Até que um dia Deus mandou a última praga. Morreu o filho mais velho de todas as famílias do Egito. Você aí que é filho mais velho ficou preocupado? Os filhos mais velhos de todas as famílias do Egito morreram. Menos das casas que estavam protegidas pelo sangue do cordeiro. E aí o Faraó finalmente deixou, falou, vai embora daqui vocês todos. E foi embora todo mundo. Eles foram e tinham um problema, porque tinha um mar na frente deles, o chamado Mar Vermelho. Vocês sabem o que aconteceu naquele dia? Vocês lembram da história? Vocês conhecem a história? O que aconteceu então? O mar se abriu e eles passaram sequinhos e tranquilinhos. Mas aí chegou o exército de Faraó atrás deles. E o que aconteceu quando o exército entrou no lugar? O mar fechou e matou aquele monte de soldados e Israel escapou. E olha que legal. 100 anos depois, 200 anos depois, 500 anos depois daquilo acontecer, e a gente agora está uns 3.000 anos depois daquilo ter acontecido, a gente ainda se lembra da história. E a história é importante. Por que tem que obedecer à lei de Deus? Porque a gente era escravo e Deus nos libertou. Porque estávamos presos e Deus nos deu liberdade, e Deus nos preservou da morte, e Deus cuidou da gente. Saber a história era importante. Não é engraçado isso? Quando você olha para o Novo Testamento, a mesma coisa continua, sabia? Vem comigo para 1 Coríntios 10. Você lembra onde que ficava essa cidade chamada Corinto? Alguém sabe? Crianças, eu vou dar a dica para vocês. Depois vocês pegam um mapa do mundo, se tiver um na sua casa ou na internet, onde for, procura lá Corinto, você vai ver que fica num país chamado Grécia. Ou seja, não é Israel, não é a Terra Prometida. Paulo está escrevendo essa carta para um pessoal que não é judeu. Mas olha o que ele diz para eles, primeiro nos Coríntios 10, capítulo 10, versículo 1. Olha o que ele diz. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Olha que legal, do que ele está falando? Da mesma história, não é? Séculos e séculos depois, e Paulo está falando, não esqueçam da história do Êxodo. O que ele diz mais? Todos eles comeram de um só manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para quem? Para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más que nem eles cobiçaram. E aí olha que legal que Paulo começa a fazer, ele fala, não sejam pois idólatras como alguns deles, porque está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova,
como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordidas das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência de quem? Nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Pensa comigo. Paulo está escrevendo para gregos que viveram muitos séculos depois da história do Êxodo. E ele está falando para eles que eles precisavam saber o quê? A história do Êxodo. Ele fala assim, vocês que estão reclamando aí, murmurando, lembra do que aconteceu quando Israel ficou murmurando? Vocês lembram o que aconteceu quando Israel ficou murmurando? Você sabe do que ele está falando? Mais ou menos, pastor. Eu acho que teve lá um negócio, né, que eles reclamaram e tal, que estava faltando comida, que estava faltando carne. Não teve uma história dessas? Você lembra mais ou menos? E agora? Paulo está falando para você não murmurar e lembrar do que aconteceu com eles quando eles murmuraram. Mas você não lembra, não? E agora? E olha o que mais Paulo disse. Paulo fala assim, cuidado com a idolatria. Lembra o que aconteceu quando eles foram idólatras? Vocês lembram o que aconteceu quando eles foram idólatras? Eita, pastor, eu acho que não. Foi a história do bezerro de ouro. Estou dando uma dica aqui, tá? E você lembra quando eles foram imorais? E as cobras vieram para mordê-los? E vocês lembram disso? E vocês lembram daquilo? Olha que legal. Paulo está falando para aqueles gregos que se eles conhecem as histórias do Antigo Testamento, essas histórias ajudam eles a viver no tempo deles. A mesma coisa acontece com a gente. Se nós conhecemos as histórias das Escrituras, o que ele falou no verso 11? Essas coisas se passaram com eles para serem exemplos e foram escritas para nossa advertência. Por que Deus registrou esse mondão de histórias do Antigo Testamento e do Novo? Para nos advertir. Para que a gente conheça essas histórias e elas mudem a maneira que a gente vive, a maneira que a gente pensa, a maneira que a gente age nesse mundo. Então, povo de Deus, parece que a Bíblia está dizendo lá em Deuteronômio e aqui em Coríntios que é muito importante a gente conhecer o quê? As histórias do povo de Deus. Às vezes a gente pensa que as histórias da Bíblia são coisas só para as crianças na escola dominical, né? As crianças lá na escolinha, na EBD ou na EBF, têm que conhecer a história de Sansão, a história de Esther, de Ruth, de Davi e Golias, do rei Salomão, do rei Davi, disso ou daquilo. As crianças têm mesmo. Mas sabe quem devia estar conhecendo muito bem essas histórias, gente? Todos nós. Essas histórias foram registradas para exemplo e advertência nossa. Mas por que Deus fez assim? Por que não simplesmente dizer, façam isso e façam aquilo? Por que encher a Bíblia de histórias? Você já parou para pensar que mais de metade da Bíblia é de histórias? É composto de histórias? Por que isso? Quero pensar com vocês um pouquinho também nessa noite sobre como Deus nos fez seres que amam e precisam de histórias. Você já pensou que essa é uma característica de nós, seres humanos? Vocês já viram, por exemplo, será que quando os passarinhos estão lá, os filhotes estão no ninho, e a mamãe passarinho chega com uma minhoquinha, ou o papai passarinho chega com uma minhoca, os filhotinhos pedem para contar uma história? Vocês acham que isso acontece? Mas as crianças pedem história antes de dormir, não pedem? Conta uma história aí, mãe. Conta uma história, pai. Ou lê uma história para mim. Você acha que quando os lobos guará se encontram na floresta, no cerrado, eles conversam sobre as histórias do passado ou contam como foram os outros tempos? Claro que não. Só nós somos assim, porque nós somos imagem e semelhança de quem? De Deus. E nós fomos feitos assim, seres que contam histórias, que aprendem por meio de histórias. Nós somos um ser que é feito por Deus para conhecer essas coisas. Claro, por causa do pecado, nossas histórias vão para caminhos ruins, nós amamos o que é errado, nós nos interessamos pelo que é falso. Mas você já pensou nisso? Em como a humanidade ama histórias? Pensa nisso. Todas as culturas desse mundo têm lendas, mitos, histórias que tentam explicar o quê? Quem nós somos, de onde viemos, o que acontece quando morremos, o que é o sol, o que é a lua, o que são as forças desse mundo.
Todas as culturas da terra, mesmo aquelas que não conhecem a Bíblia, precisam de suas histórias, seus mitos, suas narrativas. Nós também precisamos. Você tem a sua história de família, não tem? Pode ser uma história triste que você até gostaria de esquecer. Pode ser uma história bonita, cheia de superação e momentos belos. Pode ser uma história meio misteriosa, tem umas coisas aí que seus avós fizeram que você ouviu rumores na família. Todo mundo tem um tio meio secreto, não tem? Que o pessoal não fala muito sobre esse tio meio secreto. Todo mundo tem essas coisas. As nossas histórias de famílias têm seus mistérios, têm suas coisas diferentes. Os povos têm suas histórias, não tem? Pensa em nós, os brasileiros, nós temos nossas histórias. Algumas delas talvez sejam meio lendárias ou meio fantasiosas, mas a gente tem nossas histórias. A gente tem a história do grito do Ipiranga, o independência ou morte, quando fomos feitos independentes. A gente tem as histórias dos muitos presidentes, e a gente pode questionar se a história está exatamente correta ou se tem umas coisas meio falsas juntos. Crianças, na hora de dormir, gostam das suas histórias. E não é só as histórias de fantasia, digamos assim, papai, conta aí de novo a história da Chapeuzinho Vermelho, ou do que for. Mas crianças gostam de fazer, papai, conta de novo como você conheceu a mamãe. Papai, conta de novo aquela história de quando a gente foi fazer uma viagem de ônibus e aí vocês me esqueceram no posto. Nossa, que trágica essa história, né? Espero que não tenha essa história aqui entre vós. Mas essas coisas acontecem. Mas as crianças querem saber. Talvez você já tenha passado por uma reunião familiar quando encontra aquela primaiada toda. Encontra os primos, os tios, os cunhados, aquele mondaréu de gente encontra e logo começa a quê? Lembrar as histórias. Às vezes você até se esconde nessa hora, né? As histórias de que acontecia quando vovó era viva, as histórias do que acontecia quando os primos eram criança, as histórias esquisitas, as histórias engraçadas, as histórias vergonhosas. Os casais têm sua história, não tem? Todos vocês que são casais aqui, vocês têm uma história de vocês. Como foi o primeiro encontro, como se conheceram, quem se apaixonou primeiro, quem disse não e quem disse sim, como foi ir de um namoro para um casamento, como foram as lutas que vocês superaram, as cidades que vocês já viveram, como foi a decisão de ter um filho, se é que teve uma decisão, não aconteceu simplesmente. Nós temos as nossas histórias e elas são importantes. Quando você está conhecendo alguém para namorar ou quem sabe casar, você quer saber um pouco da história dessa pessoa, não quer? Por quê? Porque você sabe que a história da pessoa importa. Não é só o que ela pensa e o que ela crê. O que você já viveu? Por onde você já andou? Do que você se arrepende e teria feito diferente? O que te define enquanto uma pessoa diante de Deus? A gente gosta de saber a história de fé das pessoas. Você sempre foi cristão? Você foi criado num lar cristão? Ah, não? E como que você se converteu então? Com que idade? Como foi isso? Me conta, me explica. Tudo isso é parte de quem nós somos. Deus nos fez seres que se importam e precisam da sua própria história. Claro, a gente gosta da história dos outros também, né? A gente gosta de ver filmes, a gente gosta de seriados, a gente gosta de novelas. Talvez você não goste muito de ler histórias, alguns de vocês imagino que gostem, mas imagino que todos vocês gostem de assistir histórias. A gente gosta de ouvir história também, né? Algumas são até pecaminosas, não são não? Quando chega aquela fofoquinha saborosa, você soube? Você não soube? Não acredito que você não está sabendo, peraí. Dá uma olhada para o lado para ver se o pastor não está perto, né? Fofocar na frente do pastor é demais, né? E aí conta aquela história saborosa, o veneno vai caindo assim da boca, né? Escorrendo assim na barba, a barba toda cheia de veneno. Cuidado para não engolir esse veneno aí, irmão. Mas é engraçado que a gente é cheio dessas coisas, a gente se importa com essas coisas. Nós consumimos história o tempo todo. E não é só que a gente consome, a gente se vê por meio das histórias. Falei para vocês do povo brasileiro com as suas histórias, a sua família tem as suas histórias. A minha família, por exemplo, é uma história de imigração para Brasília. Acho que em Brasília todo mundo tem isso, né? Se não na primeira, segunda ou terceira geração no máximo. Afinal, uma cidade que tem 60 e poucos anos de idade,
Ninguém tem um avô, um bisavô nascido em Brasília. No máximo um avô. Provavelmente os pais, ou talvez você tenha vindo de outro estado. E tem uma história aí também. Nós, enquanto presbiterianos, temos nossas histórias, não temos? Quem nós somos e de onde viemos. E alguns sabem um pouco mais dessa história, sabem da Reforma Protestante, sabem de Lutero, sabem de Calvino, sabem de John Knox, sabem de Simonton vindo para o Brasil. Talvez você seja membro dessa igreja aqui, você não tenha a menor ideia de onde surgiu isso. E você não saiba que tem uma igreja lá na Asa Sul, Igreja Presbiteriana de Brasília, que começou um trabalho aqui, nessa cidade, e ela foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo. Tudo isso importa para nós sabermos quem nós somos. As nossas histórias nos marcam e nos definem em alguma medida. Eu imagino que talvez você seja capaz de listar para mim, se eu te pedisse, 3, 4 eventos que foram marcantes na sua vida e que meio que te definem. Talvez alguns belos eventos, como um nascimento, um casamento, uma promoção, uma aprovação. Talvez alguns eventos mais tristes, como uma morte, um acidente, um abandono. Todos nós temos alguns eventos que marcaram a gente tanto, que é até difícil dizer que nós somos nós mesmos, se não fosse por isso. Sabe o que é mais interessante? Não é só que as histórias definem como a gente é. As histórias que a gente consome definem como a gente enxerga a vida. Como a gente enxerga o mundo. Como a gente pensa sobre as coisas. Por exemplo, quando a gente fala sobre família e casamento. A Bíblia fala muito sobre isso, não fala? Você lê a Bíblia, você escuta pregação toda semana, você participa de culto de estudo bíblico, de culto de oração. Talvez você já tenha lido alguns livros sobre família e sobre temas assim. Mas será que a sua visão sobre o que é uma boa família foi moldada, foi feita só por essas coisas? Não. A sua visão também passa pelas novelas e filmes e livros que você leu e assistiu, não passa? Ou mais do que isso, a sua visão sobre família foi grandemente influenciada pelo quê? É óbvio. Pela família em que você foi criado. Pro bem ou pro mal. A sua visão do que é ser um marido, do que é ser uma esposa, do que é ser um pai, uma mãe, um filho, um irmão, em alguma medida são influenciados pela casa em que você cresceu. E talvez tenha um conflito no seu coração sobre o que a Bíblia diz sobre o que é um pai e o que você cresceu vendo. Ou o que a Bíblia diz que é um marido e assim que se cuida de uma mulher, assim que se cuida de uma esposa. E aquilo que você cresceu vendo acontecer. Na sua casa, nas casas próximas, nas famílias próximas. Talvez você tenha crescido numa família e você olhava a família do vizinho e falava, puxa vida, bem que eu queria que a minha fosse daquele jeito. Lá tinha problemas também e tal, você só não via tanto, mas tinha também. Percebe que a nossa visão das coisas é moldada pela história do que nós vemos e conhecemos. Não somente pelo que a Bíblia ensina ou a Bíblia mostra. E todos nós temos isso. Tem algo que você precisa entender hoje à noite para você entender o século 21. Quem entendeu o que Paulo explica para a gente lá em Romanos 1, eu não vou abrir para ler, mas se você quiser, depois faz o exercício de ler Romanos capítulo 1, versos 18 em diante. E Paulo fala algo muito sério ali. Paulo fala que o ser humano, por causa da criação, vivendo no mundo que Deus fez, todo ser humano sabe que Deus existe. Sabia disso? Ah, mas eu tenho um tio que é ateu. Ele diz que é ateu, ele se convenceu que é ateu, mas a Bíblia fala que ele sabe que Deus existe. Só que Paulo também explica algo sobre isso. Ele explica que justamente por causa do homem natural, o descrente, não crer em Deus e rejeitar a Deus, ele convence o seu próprio coração de que Deus não existe e ele coloca falsas ideias no lugar da verdade. Ele, usando o linguajar de Paulo, ele detém a verdade pela injustiça.
ele substitui o Criador pela criatura. Ele se recusa a adorar a Deus, ele se recusa a ser grato a Deus e ele serve outras coisas. Sabe o que significa isso? Que todas essas pessoas do mundo precisam de alguma maneira de uma história que explique o mundo e a realidade, quem elas são, para fazer sentido das coisas. Você, cristão, tem uma história que explica esse mundo, não tem? Qual que é a história? É a história de que Deus criou o mundo. Deus fez esse mundo bom ou mal? Crianças, bom ou mal Deus fez o mundo? Bom, né? Todas as coisas foram feitas boas. Só que o que aconteceu um pouco de tempo depois? A queda. O homem e a mulher comeram do fruto, o pecado entrou no mundo, o pecado trouxe com ele a morte, e com o pecado e a morte tudo andou mal. Começamos a brigar, começamos a tratar mal uns aos outros, paramos de servir a Deus, começamos a servir mal. Só que além disso tem uma outra parte da história, não tem? O que Deus fez a respeito? O que Deus fez a respeito do pecado? Deus enviou seu Filho, Deus Filho, Jesus Cristo, Deus homem encarnado, para fazer o quê? Viver uma vida perfeita, morrer na cruz pelos nossos pecados, ressuscitar ao terceiro dia, subir aos céus, onde Ele está, e essa história ainda tem uma parte final. Qual é a parte final? Ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos e fazer novas todas as coisas. E no meio disso, todo mundo que crê nele vai ser salvo. Essa é a história que nós temos. Essa é a história do mundo, que a Bíblia nos ensina. Você crê nessa história? Que bom, você crê na história correta. Mas eu quero que você perceba que nem todo mundo crê nessa história. E quem não crê nessa história precisa crer em alguma história. Porque Deus nos fez seres que precisam se entender através de histórias. Então, o ser humano rebelde, o que não crê, ele cria falsas explicações para esse mundo existir. Ele cria falsas histórias para tentar fazer as coisas terem sentidos. Ao longo da história do mundo, muitas falsas histórias foram imaginadas, como você pode saber. Se você olhar, por exemplo, no mundo oriental, países hinduístas, países budistas, eles têm as suas explicações do que é o mundo. O mundo é um grande ciclo, isso e aquilo. O mundo ocidental, o Brasil, que é parte disso, onde a gente vive hoje, tem uma história também muito forte que a nossa cultura conta para si mesma. É uma história que tenta substituir essa história que eu contei, da criação, queda e redenção. E a história que esse mundo conta é mais ou menos assim. Vou contar para vocês, mas ela é falsa, tá? Não vão acreditar, hein? Essa história é falsa. Mas é a história que a maioria dos descrentes hoje, no Brasil, creem e ensinam. A história é mais ou menos assim. Houve um tempo em que a humanidade, ainda na sua infância, acreditava no sobrenatural. Nós não sabíamos direito, a gente olhava o trovão, a gente achava que era Deus bravo jogando uma coisa. A gente olhava o sol nascendo e se pondo todos os dias, a gente achava que ou era o próprio Deus, ou era algo que um Deus estava fazendo. A gente olhava o nosso campo, nossa plantação sem comida, tudo seco, a gente fazia uns rituais, umas coisas diferentes, vários grupos faziam diferente, e de repente vinha a chuva no final do tempo e a gente falava, Deus ouviu o nosso pedido. Todas as coisas que a gente não sabia explicar, a gente falava que foi Deus. Ou um anjo, ou um espírito, ou vários deuses, né, como os gregos faziam, um monte de deuses. Só que aí o tempo foi passando, e nós, seres racionais que nós somos, começamos a perceber que, na verdade, a gente não precisa de deuses ou coisas sobrenaturais para explicar o mundo. A gente não precisa crer em espíritos, ou em fadas, ou em monstros, ou em nada disso. A gente consegue, com o poder da nossa mente, e com a nossa ciência, com o nosso estudo, com a matemática, com a observação, a gente consegue explicar os fenômenos das coisas. Por exemplo,
A gente consegue entender a eletricidade e começar a ver que o trovão, ele na verdade é simplesmente um fenômeno climático. Que se certas condições acontecerem, vai ter trovão, não tem Deus por trás dessas coisas. É só um fenômeno da natureza. A gente consegue fazer nossas contas e registrar o movimento das estrelas, e a gente consegue entender que na verdade não é Deus que surge e some. É simplesmente a Terra que está girando em torno do Sol. E as estrelas estão ali, e se a gente fizer as contas direitinho, a gente vai entender quando que elas vão aparecer de novo, quando que os eclipses virão e assim por diante. E o fato é, com esse avanço e surgimento da ciência, e o avanço do método científico e dessas formas todas, muito obrigado. Você leva isso? Obrigadão, cara. Cada vez mais a humanidade foi percebendo que ela conseguia explicar muitas coisas da vida sem ter de recorrer ao sobrenatural. A gente consegue explicar várias coisas da vida, não consegue? Com a ciência? Vocês acham melhor a vida com ou sem ciência? O que vocês acham? Com, né? Eu acho também, tá? Vocês estão meio preocupados, mas é melhor. Por exemplo, é melhor a vida com geladeira do que sem, não é verdade? Pensa, por exemplo, na época antiga, os gregos antigos. Como que eles faziam para gelar a Coca-Cola? Só tomavam coca quente, gente. Terrível. A vida é melhor com antibióticos do que sem, não é verdade? A vida é melhor com ar-condicionado do que sem, concordo. A vida é melhor tendo transmissão online do que sem ter. Então, assim, é verdade, a ciência e a tecnologia trazem muitos benefícios. Mas o problema é que esse avanço trouxe consigo a possibilidade do ser humano se enganar e dizer para si mesmo que Deus não existe e que tudo que existe é o mundo natural. Tudo que existe é a natureza e nós, como seres racionais, somos capazes de domar a natureza, entender todas as coisas e realmente não precisamos mais dessa história de Deus. As promessas que a ciência começou a fazer para a gente, isso aqui a gente está falando de 1800, 1700 para frente, com o iluminismo e outras coisas, mas as promessas que a ciência começa a fazer para a gente são as seguintes. Se nós deixarmos de lado toda essa infantilidade, para não dizer bobagem, de crer em Deus, em vida após a morte, em ressurreição, essas coisas que a Bíblia insiste que são verdade, não insiste? Nascimento virginal, ressurreição, milagres. Gente, as crianças acreditam nisso. Nós agora somos adultos. A gente não precisa mais dessas coisas. Se nós usarmos nossa mente, nossa razão, para entendermos o mundo, para lidarmos com o mundo, para tratarmos das coisas, nós resolveremos os problemas da humanidade sem precisar recorrer a Deus. Não precisamos mais do Senhor. Não precisamos desse livro. A gente resolve sozinho. Como? As ciências naturais vão entender como o mundo funciona. A física, a química, vão entender o funcionamento do átomo, vão entender as leis da eletricidade. A gente vai ser capaz de produzir energia cada vez melhor. A gente vai produzir máquinas que funcionam e melhoram a nossa vida. A gente vai ser capaz de se comunicar à distância de formas que não eram possíveis. A gente vai fazer um monte de avanços aí que basta a gente crer na ciência, na tecnologia, as coisas andam. A biologia vai ajudar-nos a entender como nós somos. A medicina vai ajudar a curar todas as nossas mazelas físicas. A psicologia vai curar as nossas mazelas emocionais. Com a política e a antropologia, nós vamos entender as nossas relações sociais. Com a sociologia, a gente vai se entender e a gente vai ver por que a gente briga tanto. Por que a gente tem guerra, racismo, essas coisas ruins que existem nesse mundo, e a gente vai conseguir superá-las. A gente vai vencer a pobreza, a gente vai vencer o ódio, a gente vai vencer as guerras, a gente vai vencer todas essas coisas que antes a gente achava que a gente precisa de Deus para vencer. Mas a gente não precisa. A gente precisa do quê? De nós mesmos. Nos unirmos, deixarmos de lado essas coisas da infância da humanidade
e juntos venceremos. Já ouviu esse tipo de conversa? Muitos descrentes pensam isso. Isso é o que a gente chama, se você quiser aprender o nome, de uma era secular. Uma era em que nós, teoricamente, abandonamos a religiosidade, abandonamos essas explicações sobrenaturais para a vida e entendemos tudo meramente nos termos naturais. E assim tudo vai ficar bem. Tem algumas músicas, por exemplo, que vão bastante nessa linha. Tem uma música muito famosa de um dos Beatles chamado John Lennon. A música se chama Imagine. Eu não vou cantar para vocês, porque eu não canto bem. Mas se eu cantasse bem, eu cantava. E a música fala algo mais ou menos da linha. Imagina se nós todos, a humanidade, vivêssemos como um só. Imagine um mundo sem religião. Acima de nós, apenas o céu mesmo, nada desse céu cristão. Abaixo de nós, nada, não tem inferno, não tem céu, não tem inferno, não tem religião. Apenas existe a fraternidade dos homens. Isso seria um mundo ideal. Por alguns séculos, isso foi a história que a humanidade, ao menos no Ocidente, começou a contar para si mesma. E claro, surgiu um problema daí. Qual que é o problema? Nós. Porque mesmo com tudo isso, o que a gente insiste? A gente insiste em crer no sobrenatural, a gente insiste em dizer que Deus existe, que esse mundo só faz sentido com Ele. A gente inclusive diz que ciência e tecnologia são bênçãos dele para a gente. Coisas que Ele deu, e Deus nos deu a racionalidade, Deus nos deu a capacidade de estudar o mundo, de entender as leis da física, de entender o corpo humano e como ele funciona e tratá-lo. Que Deus nos deu essas coisas todas. Mas junto com a explicação cristã da realidade vem a moralidade cristã da realidade. Porque se Deus nos fez, Deus é que diz como a gente deve viver. Como deve ser uma família, o que é um pai, o que é uma mãe, o que é um filho, o que é um casal. A Bíblia insiste que Deus, por ser o nosso Criador, é quem diz pra gente como a gente deve usar o nosso corpo e como a gente não deve usar o nosso corpo. Como a gente deve usar o nosso tempo e como a gente não deve usar o nosso tempo. Como a gente deve usar o nosso dinheiro e como a gente não deve usar o nosso dinheiro. Como a gente deve gastar a nossa vida. Mas o secularismo disse para você, não. Você é o mestre da sua vida. E você deve fazer com o seu tempo, com o seu corpo, com sua mente, com seus dias, o que você quiser. Você é o dono de si mesmo. Essa conversa de Deus e tudo, isso é um jeito antigo de pensar. Agora nós progredimos, nós avançamos. A humanidade é diferente agora. E aquelas pessoas que insistem em ensinar esse velho jeito de viver são uma ameaça à nossa alegria. São uma ameaça ao nosso progresso. E é por isso que nesse último século, ou talvez últimas décadas, acho que é mais antigo que isso, há uma crescente hostilidade contra o cristianismo. Porque o cristianismo se contrapõe a essa história que o mundo conta. A história de que se nós deixarmos Deus de lado, nós seremos mais felizes, mais unidos, mais plenos, mais capazes de amar e tudo mais que vem com isso. E a gente argumenta que, na verdade, não. Que abandonar a Deus tem, na verdade, nos feito mais egoístas, menos plenos, mais infelizes, mais ansiosos, mais desesperados. Então, sabe o que você e sua família precisam para contrapor essas histórias todas? O que você acha? Precisa das histórias bíblicas. Precisa, para começar, ver que essa história que o mundo conta para si mesmo é falsa. Todo esse avanço científico, toda essa tecnologia, o que acontece no início do século XX? Quem conhece um pouquinho da história do mundo sabe. O que acontece no início do século XX? A Primeira Guerra Mundial. A humanidade vinha crescendo e se empolgando, e avanços tecnológicos no transporte, na comunicação,
E aí vem a humanidade e causa uma matança miserável e sem fim na Primeira Guerra. As promessas de que o progresso científico levariam ao céu na Terra não estão se cumprindo. Passam alguns anos, o que acontece? Uma guerra ainda pior. Com genocídio, com holocausto, com terrível matança, com coisas horrorosas sendo feitas. A gente vê que a tecnologia avança, mas com cada nova tecnologia também surgem novas dores, não é verdade? A gente cria máquinas voadoras que são sensacionais, eu adoro ficar vendo avião. Eu sou desses que onde eu estiver na cidade, passo o avião. Que nem se tivesse 6 anos. Eu falo, ó, avião. Você viu? Falo para minha filha, falo, pai, avião toda hora passa. Mas avião também serve para quê? Para jogar bomba em cima das pessoas. A gente cria tecnologia nuclear para criar novos tipos de energia. O que a gente faz com essa tecnologia? A gente cria bombas que destroem cidades num piscar de olhos. A gente cria tecnologia da internet, redes sociais, e traz muita coisa legal, não traz? Mas nunca trouxe dores para você as redes sociais, não? Nunca viu uma foto no Instagram que acabou com o seu dia? Nunca viu coisas lá que você fala assim, eita, por que eu fui abrir esse negócio hoje? Novas dores e ansiedades e tristezas que chegam aos nossos corações por isso. Pessoas brigando e se maltratando nas redes sociais, coisas que não acontecia antes. Então veja que a tecnologia avança, mas também traz coisas ruins consigo. Mas mais do que isso, nós temos uma resposta bíblica muito interessante ao avanço tecnológico. A resposta cristã, diz um autor chamado Timothy Keller, ela é mais otimista e mais pessimista do que a visão da história que esse mundo conta para si mesmo. Como assim? A nossa visão do avanço da história é mais pessimista do que a história que esse mundo conta, porque esse mundo diz, nós vamos resolver os problemas da humanidade. E a gente olha e fala, não vai mesmo. Mas ao mesmo tempo nós somos mais otimistas com a história humana, por quê? Porque nós cremos que o Evangelho vai ser pregado a todas as nações e que Cristo vai redimir esse mundo. Esse mundo não vai acabar num apocalipse zumbi ou numa guerra nuclear ou numa pandemia que arrasa o planeta e deixa ele para os golfinhos ou qualquer coisa assim. Nós cremos num final bom, mas num final que é trazido pelo Senhor. E nós devemos usar as histórias bíblicas para nos lembrarmos disso. Sempre que a gente lê as histórias e a grande história que a Bíblia conta, lembra, Paulo falou que é importante você conhecer as histórias. E deixa eu contar uma história para vocês e veja como ela serve de antídoto para as falsas histórias que esse mundo conta. Você lembra de um cara chamado Jacó? Bem famoso, não? Depois ele mudou de nome. Qual que era o nome novo dele? Ah, que bom, vocês sabem de quem eu estou falando. Jacó teve uma vez que ele enganou seu irmão e seu pai e teve que fugir. Por que ele teve que fugir? Porque o irmão dele, o irmão gêmeo dele, queria matá-lo. Ele se mandou para uma terra distante, chegando lá ele se apaixonou por uma mulher. Qual era o nome dela? O nome da mulher que ele se apaixonou? Raquel. Ele achou ela linda, queria casar com ela e tal. Só que tinha um problema, ela era a irmã mais nova. Ele fez um acordo com o pai dela, trabalhe para mim 7 anos e eu te dou a minha filha. Trabalhou 7 anos e o que aconteceu? Ele foi enganado. Teve a festa de casamento, não sei o quê, foi lá para o quarto, todo feliz. De manhã se deu conta, de manhã, gente, não de noite, de manhã, se deu conta que quem estava com ele na cama não era a mulher que ele amava, era quem? A irmã. Você imagina a vergonha dela? O pessoal não pensa em Lia, né? Pensa só em Jacó, enganado, né? Coitada, velho. Coitada dessa mulher. Ele vai reclamar com seu sogro. O que seu sogro responde? Fala assim, então, é que aqui a gente tem costume de respeitar o mais velho. Que facada, hein? Aqui na nossa terra a gente leva a sério esse negócio de primogenitura. Imagina a cara de Jacó ouvindo isso. Ele fala, mas se você trabalhar mais 7... você pode ter a que você quer também. Ok. Faz isso e ele tem as 2 mulheres. Podia ter casado com 2 mulheres? Vocês acham? Crianças? Não podia, tá?
que fique claro, mas fez. Tem coisas que não pode, mas tem. E aí o que acontece? Ele ama uma das mulheres e não ama a outra, mas algo muito estranho começa a acontecer. A mulher que ele não ama, Lia é o nome dela, começa a engravidar e ter muitos filhos. E a mulher que ele ama, Raquel, nada. E olha a situação esquisita. Duas mulheres, ele ama uma e não para de ter filho com ela. Aquele ama, ele não consegue ter filho, e aquele não ama, tem. E aí o que acontece? O que você acha que acontece entre as irmãs, hein? Rivalidade. Começa a brigar. Aqui tem filho, olha para a outra e fala assim, ele não me ama, né? Mas quem está aqui abençoando a vida dele com filho atrás de filho? E a outra, sofrida, tem o amor, mas não tem os filhos. E veja, a gente sabe que a infertilidade é um problema até hoje, e é uma dor até hoje. Então, olha a confusão que isso está acontecendo. A que não tem filhos começa a ficar nervosa com isso, começa a dizer coisas como, dá-me filhos, senão eu morro. Dá-me filhos, senão eu morro. Aí ela tem uma ideia. Ela tinha uma serva, uma criada. Sabe o que ela faz? Sabe o que ela faz? Sabe, né? Ela bota a criada dela para dormir com o marido dela, de forma que os meninos que nasçam da criada dela contem para ela. Esse é o povo de Deus, tá, gente? Bizarro, né? A criada não teve opção não, tá? Ninguém chegou para ela e perguntou assim, então você topa dormir com meu marido e seus filhos serão meus? Ela é uma escrava, uma serva. Ela não tem voz, não. E aí funciona. A criada começa a ter filhos. Para Raquel. Aí Lia olha aquilo e fala, então tá valendo botar a criada para ter filho? Qual a ideia que Lia tem então? Vou fazer a mesma coisa. Chama a criada dela e fala, vai dormir com meu marido agora. E ela começa a ter filhos também. É a corrida amamentista, tá? Não é a corrida armamentista. É a amamentista. E Jacó malandrão, dormindo com as 4. Como quem não quer nada, né? Tá bom, né? Tô obrigado aqui, fazer o quê? E começa a nascer filho de todo lado. E a gente olha essa história assim, a gente fala assim, gente, que coisa bizarra, esse povo antigo era esquisito, não era? Mas aí eu te pergunto, se com 3, 4 mil anos de avanço científico, tecnológico e civilizatório, a gente olha para isso e a gente fala assim, né, esse povo antigo era estranho, mas veja comigo, hoje em dia, pessoas continuam sem poder ter filhos e isso é dolorido? Sim. Homens continuam agindo mal para com suas famílias sem saber lidar com sua família? Ou agora os homens, com todo o avanço da civilização, agora os homens são ótimos, certo? Irmãs, os homens são ótimos? Aí na cidade? Não, né? Mulheres, agora, com todo o avanço da civilização humana, agora as mulheres não são rivais em nada mais, certo? Não há nenhuma rivalidade entre as mulheres. Nenhuma provoca a outra, nenhuma usa o que tem para diminuir a outra, certo? Continua sendo um problema a rivalidade feminina? Continua. Pessoas continuam usando bênçãos de Deus para humilhar os outros hoje em dia? Porque foi o que Lia fez. Lia tinha as bênçãos de Deus e usou isso para humilhar a irmã. Hoje em dia essas coisas acontecem? Pessoas usam dádivas que receberam do Senhor, financeiras, de toda sorte, para diminuir o seu próximo? Sim. Hoje em dia, pessoas continuam fazendo como Raquel e colocando o sentido da vida não em Deus, mas nas coisas da terra, e dizendo coisas como, dá-me, pode não ser filhos, mas dá-me um emprego, senão eu morro. Dá-me um marido, senão eu morro. Dá-me uma promoção, senão eu morro. Dá-me a casa própria, senão eu morro. Pessoas continuam dizendo esse tipo de coisa e falando que a vida só vai valer a pena se ela tiver tal coisa. Continua, né? A idolatria continua sendo um problema. Pessoas continuam explorando os que estão em posição de fragilidade, como as servas,
para atingirem seus próprios fins egoístas? Ou com 3, 4 mil anos de história humana e avanço social e avanço de progresso, isso parou? Ou ainda pessoas são exploradas com fins egoístas hoje em dia? O que vocês me dizem? O desprezo mútuo segue movendo corações? Então eu quero que você perceba aqui uma história esquisita e bizarra de milhares de anos atrás mostra algo pra gente. Mostra pra gente que a humanidade não vai resolver os seus problemas por meio de se abandonarmos a Deus e por meio do avanço da civilização e por meio do processo secular. Porque com todos esses séculos e milênios que se passaram de lá para cá, com todo o avanço científico, com a revolução digital, com a revolução sexual, com essas inúmeras coisas que aconteceram de lá para cá, nós ainda somos meio que os mesmos, não? Rivalidades, idolatrias, maus tratos, abusos, tudo isso segue acontecendo do mesmo jeitinho que acontecia antes. Porque a história que esse mundo conta é falsa. Já a história que a Bíblia conta faz muito mais sentido. A Bíblia está contando para a gente que Jacó e todos foram criados para servir a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Mas o pecado nos coloca numa situação de rebeldia. E a gente começa a fazer coisas que Deus disse que a gente não podia fazer, como ter 2 esposas, como aprontar essas coisas todas. A gente tem uma explicação na nossa história para por que pessoas fazem esse tipo de coisa. Porque nós somos pecadores. E pecadores de nascimento. E a Bíblia também tem uma explicação de qual é o único caminho. E o caminho para a gente resolver essas situações terríveis não é uma maior conscientização, não é educação formal, não é mais ciência, não é mais investimento do governo, não é mais fraternidade humana, não é nada disso. Qual que é a solução? O Evangelho de Jesus Cristo. A humanidade é tão ruim que Deus precisou entrar na história, se fazer carne e andar entre nós e resolver o problema do mundo. Por isso que pode passar quantos séculos for, a humanidade vai continuar enquanto Cristo não voltar. A humanidade vai continuar idólatra, imoral, reclamona, todas aquelas coisas que Paulo falou para os coríntios. Idólatras, imorais, murmuradores, tolos. Porque o problema é interno do nosso coração. Então, o meu chamado para você e sua família sobreviverem no século 21 e principalmente não serem enganados pela falsa história que esse mundo conta o tempo todo. É vocês se voltarem para a palavra de Deus, a sua grande história de criação que é a de redenção, e como Paulo fala, conhecerem as muitas histórias. As muitas histórias vão ajudar você a não se tornar um murmurador, um idólatra, a não seguir no caminho da imoralidade, mas em imitação a Cristo e redimido por Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos pelas histórias que o Senhor nos deu. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a ver o mundo através da verdadeira história e não das falsas histórias que esse mundo conta. Em nome de Jesus. Amém.